Galera, é o seguinte, o principal efeito mais abordado da nova geração é sem sombra de dúvidas o Ray Tracing, e por isso, hoje a gente vai citar alguns jogos do PS5 que vão ser executados com ele em ação, o que particularmente eu tô muito ansioso para poder ver. Só que pra gente poder começar esse vídeo bem, não esquece de clicar no gostei para poder apoiar o canal, porque isso é muito importante, e se inscreve ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças e quintas às 19 horas, e você não pode perder. Para começar a falar do efeito, é importante esclarecer que ele não é apenas responsável pelos reflexos em tempo real, que é o que comumente a gente costuma escutar. O Ray Tracing faz muito mais do que isso. Ele controla a iluminação através de raios de luz com cálculos em tempo real, e isso permite uma infinidade de possibilidades. Mas a grosso modo, a gente pode mencionar que ele adapta a qualidade das texturas a diferentes tipos de luz, posiciona corretamente as sombras, dá mais qualidade a elas, melhora a qualidade da iluminação global nos jogos e, por fim, como se trata do controle de luz, acaba gerando reflexos mais realistas e em tempo real também. O Ray Tracing está sendo tão visado porque ele vai facilitar muito a vida dos desenvolvedores na automatização dos processos gráficos, sem a necessidade de ficar disfarçando efeitos como é visto na geração do PS4 e Xbox One. You all right back there? No way. How bad is it? Inusitado talvez, mas não menos importante, Ratchet & Clank Rift Apart é um título exclusivo do PS5 que vai usar as principais características do SSD do console, ou seja, os loadings mais rápidos. Mas não tem como a gente deixar de mencionar o Ray Tracing no jogo. De acordo com os desenvolvedores, o game vai ter pelo menos o alto reflexo em Clank, que é o robô que acompanha o protagonista. A superfície toda metálica do personagem acaba favorecendo isso, e é fácil a gente perceber o efeito acontecendo em tempo real. E o bacana do Ray Tracing é que ele acaba adaptando o reflexo ao tipo de material que é aplicado. Ou seja, um espelho, por exemplo, vai gerar um tipo de reflexo diferente do que uma superfície em metal, o que é muito interessante de ser visto, por exemplo, nessa demo. Porém, na demo a gente vê a técnica acontecendo em muitos outros locais além do Clank, mas ainda precisa de polimento. Em nível de qualidade, a gente pode dizer que a nitidez é boa e corresponde ao tipo de material que emite o reflexo, mas a gente ainda nota que alguns objetos não estão sendo captados pela parte da GPU responsável pela técnica. Felizmente, é só uma demo e não parece ser o tipo de problema que ficará ali na versão final, e eu tô muito ansioso para poder ver isso. O outro título é Gran Turismo 7, que é uma saga já consagrada em qualquer console que a Sony faça. E como padrão de jogos de corrida, sempre teve gráficos incríveis, desde os jogos do PS1 e PS2, que já apresentavam bons efeitos de iluminação e pra época isso é um feito e tanto. Por isso, não é de se surpreender que a versão de PS5 do game apresente Ray Tracing para poder impressionar. Primeiro porque os reflexos são uma das principais características de um jogo de carro, afinal você precisa prestar atenção no retrovisor e também o material dos veículos proporciona isso. Por isso, na demo já liberada dá pra gente ver nitidamente o Ray Tracing já acontecendo em diversas áreas, seja na superfície dos carros, no retrovisor, que agora a gente consegue ver o próprio motorista, característica que a gente não conseguia encontrar antes, e até nos cenários também.
E depois de circularem na internet diversos boatos que o PS5 não iria aguentar rodar o Ray Tracing, a desenvolvedora do jogo que a gente vai falar agora, o chamado Quantum Error, disse que o trabalho de aplicação do efeito no jogo, que vai sair para as duas gerações mais recentes da Sony, ou seja, PS4 e PS5, foi bem tranquilo. Mas é importante a gente destacar que só o PS5 vai ter a capacidade de aplicar o efeito. O PS4 não vai ter essa possibilidade, beleza? Segundo os desenvolvedores, o Ray Tracing vai estar acontecendo durante 100% do tempo da jogatina. E como vocês podem ver aí de fundo, o jogo já tem uma gameplay demonstrando isso. Nessa gameplay a gente não vê efeitos abundantes ou exagerados de reflexos, o que particularmente me agrada, mas dá pra ver que tudo está acontecendo em tempo real pela forma que certos elementos têm a capacidade de interagir com todos os objetos no cenário. Como eu já falei pra vocês, o Ray Tracing tem essa capacidade de adaptar o tipo de reflexo levando em consideração o material da superfície que vai gerá-lo. E como nesse jogo a gente encontra muitos objetos metalizados, a fidelidade nesse ponto me pareceu muito coerente. Quantum Error vai ser um jogo de survival horror em primeira pessoa e por isso observar esse tipo de técnica não vai ser um trabalho muito difícil, porque a gente vai estar sempre com um cenário exposto na nossa frente em primeira mão, o que particularmente eu tô muito curioso para poder ver como é que vai se desempenhar. Devil May Cry 5 é um dos títulos que vai aproveitar o poder do PS5 para poder ser relançado com visuais aprimorados. O jogo foi desenvolvido em cima da RE Engine, a mesma dos jogos mais recentes da franquia Resident Evil, e foi lançado originalmente para PS4 e Xbox One, e já apresentava gráficos que impressionavam. I curse my star. Pra ser bem sincero pra vocês, esse daqui é um dos poucos relançamentos ou aprimoramentos da geração do PS4 que eu quero ver no PS5 com Ray Tracing, por conta da extensa gama de objetos e superfícies que conseguem criar elementos como reflexos, e também visuais com muita ênfase na iluminação e realismo. Na gameplay do jogo, dá pra gente ver o efeito acontecendo em diversas superfícies e poças d'água que estão espalhadas aos montes pelo cenário. O fato é que já originalmente Devil May Cry 5 sempre apresentou um tom muito realista, pela alta definição das texturas e a técnica de fotogrametria usada proporcionada pela engine que o jogo usa. Tudo isso vai facilitar muito na hora de implementar o Ray Tracing nele, porque não vai destoar de todo o tom que o game apresenta. Os ambientes vão ficar ainda mais realistas com a aplicação do efeito e assim a gente vai ter gráficos muito melhores. Spider-Man Miles Morales é a sequência direta do Spider-Man lançado para PS4, e eu acho que não é segredo para ninguém que aqui se trata de uma DLC standalone, ou seja, que não depende do jogo original para poder ser jogada. E nela, a gente vai controlar Miles Morales, o pupilo do Peter Parker. Desde a primeira aparição desse jogo, a gente já viu provas de que o Ray Tracing estaria atuando nos visuais. A iluminação por cor acontecendo em tempo real e de forma dinâmica foi só um dos efeitos apresentados no primeiro trailer do game. Mas na demo revelada do jogo a gente pôde observar isso melhor em diversas outras superfícies. Inclusive tem um vídeo separado falando exclusivamente disso e eu vou deixar como recomendação no fim desse para vocês verem caso vocês tenham interesse. De qualquer forma, Spider-Man Miles Morales vai sair para o PlayStation 4 também, porém ele não vai contar com a aplicação do Ray Tracing. Se tratando do PlayStation 4 Pro, ele vai ter a capacidade de executar o game em 4K a 30 quadros por segundo e o PS4 Slim em 1080p a 30 quadros por segundo, porém sem a aplicação do Ray Tracing. Esse vai ser um efeito exclusivo da próxima geração da Sony, que convenhamos, tá quase virando a atual já, né? Getting a lot of interference here. One of those guys who helped Doc Ock is in there? Think so. Could be Vulture, could be Scorpion,
could be someone bigger. Okay, we got a problem. Pull back, Miles. Let me take... I got this, Pete. Don't worry. E galera, no mais, esses são alguns dos jogos que têm a aplicação do Ray Tracing confirmada. O que vocês acham sobre o efeito? Eu acho uma aplicação bem-vinda, bem pertinente para um avanço de próxima geração. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês gostaram, quero pedir para vocês deixarem o gostei, por favor, porque isso ajuda pra caramba, e se inscrevam ativando o sininho das notificações para não perderem os vídeos de terças e quintas às 19 horas, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí para vocês me seguirem, caso vocês queiram trocar uma ideia ou continuar acompanhando os conteúdos do canal. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.